a respeito do vínculo empregatício e os entregadores do iFood. Olha só, o que a gente precisa explicar aqui para vocês. Antes de mais nada, a gente precisa... vou explicar para vocês aqui a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Então, relação de trabalho é gênero, da qual relação de emprego é espécie. Relação de trabalho, qualquer atividade humana de prestação de serviço. E relação de emprego é um trabalho subordinado prestado pelo empregado ao empregador. Isso aqui, basicamente, é a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. E aí, nós temos aqui o artigo 7º da Constituição Federal, que diz que a relação de empregos protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que deverá prevalecer, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. E lá, no inciso 34, diz o seguinte: igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, ou seja, tem que existir uma igualdade. Por que eu estou falando isso? Porque lá eu estou pegando um pouquinho do que foi falado na audiência pública do pessoal da Uber, do reconhecimento ou não do vínculo empregatício da Uber. Muito se cogitou que poderia se enquadrar os motoristas da Uber como trabalhador avulso, que é uma outra classe, que eu vou até fazer um vídeo depois a respeito do trabalhador avulso para ficar mais claro para vocês. Então, por isso que eu coloquei aqui. Pode ser que seja ventilado lá na frente, pode ser que sim, não sei dizer. E aí eu coloquei aqui a questão da competência da Justiça do Trabalho, das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Tá? Uma outra coisa que eu coloquei aqui também foi o seguinte: aí a gente já passa a falar do artigo 3º da CLT, que é justamente com relação ao vínculo empregatício. O que diz o artigo 3º da CLT? Ele diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. Isso é o que caracteriza o vínculo empregatício. Então, em outras palavras, o vínculo empregatício é quando o empregador, uma empresa, contrata uma pessoa para prestar serviço para eles de forma não eventual, ou seja, com continuidade, sob a dependência dele e mediante salário. Isso é o vínculo empregatício. E daqui, dessa disposição do artigo 3º da CLT, a gente consegue extrair os requisitos do vínculo empregatício. Quais são eles? Primeiro, pessoalidade, que é prestado diretamente pelo empregado, que é pessoa física. Tem exceções, tem casos que existe aí a questão da pejotização, que eu vou também fazer um vídeo a respeito disso. Esse assunto da pejotização está lá no STF, no TST, foi agora recentemente, foi instaurado aí o incidente de recurso de revista repetitivo, tá? E vai se decidir se há ou não pejotização, se é caso de pejotização ou se é caso de reconhecimento do vínculo empregatício, fraude ao contrato de prestação de serviço. Então, nesse caso aí, a pessoa, ela montou uma empresa, se virou de pessoa física, virou uma pessoa jurídica e começou a prestar serviço para essa empresa, fazendo os mesmos serviços. E aí discute-se nessa ação se há ou não fraude ao contrato de trabalho, às relações de trabalho. Vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente. Não eventualidade, ou seja, é o trabalho prestado de forma habitual. O pessoal vai lá todo dia ou 3 vezes na semana, mas habitualmente ela trabalha por empregador. Onerosidade, que é a questão do recebimento de salário, que é pago pelo empregador.
pago, né? Vou colocar aqui, ó, pago pelo empregador. E a questão da subordinação. A subordinação nada mais é do que o trabalho prestado de acordo com as diretrizes, ordens emanadas pelo empregador, que é a subordinação jurídica, que é o requisito mais importante, tá? Porque nós temos aí uma distinção entre subordinação técnica e subordinação pessoal também, e financeira. Então, pessoal não, é financeira, tá? Então, é subordinação técnica e financeira. A financeira é quando o empregador, seria no caso o empregador ter o poder de pagar o salário. Mas isso daí também não se encaixa porque tem pessoas, doutrinadores, que entendem o quê? Entendem que a subordinação financeira, ela não se enquadra porque pode acontecer do empregado ganhar mais do que o empregador. E a subordinação técnica, que também não vem ao caso, porque às vezes a pessoa é proprietária de uma empresa e presta um determinado serviço e precisa de contratar um técnico. E esse técnico, ele tem muito mais conhecimentos do que o próprio proprietário da empresa. Então, não se coaduna na questão da subordinação para reconhecimento do vínculo. Então, a única subordinação que sobra, e eles entendem, é a subordinação jurídica, que é justamente o quê? O empregado tem que cumprir todas as ordens que o empregador emana. Bem, o artigo 442 traz aí a questão do contrato individual de trabalho, que é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, nós temos aí esses dois artigos, o artigo 3º da CLT e o 442 da CLT, que trata do contrato individual de trabalho. Bem, e quando se tratar de aplicativo digital, principalmente nesse caso do pessoal da iFood, olha só. Primeiro, que nem eu falei para vocês, tem o pessoal da Uber, que através do tema 1291 do STF, que eu fiz uma live aí agora dia 11/12, eles estão discutindo essa questão da existência de vínculo ou não. Tá? Resumindo para vocês o que os adeptos, os que defendem a existência de vínculo empregatício, é que existe subordinação. Por quê? Porque os motoristas da Uber, eles não podem negociar tarifa, eles não podem escolher os passageiros, eles não sabem qual o valor da tarifa que vai ser cobrada, ou seja, eles ficam à mercê 100% da plataforma digital. E isso daí transmite não, mas isso aí entende-se que se trata, assim, de uma subordinação jurídica, já que eles não têm nenhuma autonomia, porque para Uber, eles são extremamente autônomos. Eles podem trabalhar a hora que eles querem, só que, na verdade, não é isso que acontece. Eles até podem ter uma jornada flexível, entretanto, eles são obrigados a cumprir todas as determinações que a Uber impor a eles. Então, eles não têm autonomia, eles não são senhores de si, eles simplesmente, hoje eu vou trabalhar das 8 da manhã ao meio-dia e vou cobrar R$100 a tarifa. Não, a tarifa ela é estipulada pela própria Uber. Então, eles têm como ter esse controle da mão de obra, tá? Eles conseguem gerir essa mão de obra. E agora nós temos a questão do pessoal da iFood. Foi uma decisão proferida aí pela 14ª turma do TRT da 2ª região, que é aqui de São Paulo, capital. O número do processo é o 1100, dígito 78, de 2019. E aí, quais são as questões que estão em discussão? Olha só. Primeira coisa, verificar se os entregadores que atuam no modelo full service possuem vínculo de emprego com as reclamadas, com base nos artigos 2º e 3º da CLT. Outra questão, avaliar se há conduta fraudulenta na contratação de trabalhadores autônomos para mascarar as relações empregatícias. Apurar a ocorrência de dano moral coletivo e aplicação de tutela inibitória para prevenir novas violações e avaliar a legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho para pleitear direitos homogêneos decorrentes da relação
entre plataformas digitais e entregadores, bem como a validade da acumulação de pedidos de ação coletiva. Bom, quais foram as razões de decidir nesse processo? Primeira coisa, constatou-se que os requisitos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica estão presentes nos serviços prestados pelos entregadores no modelo full service, considerando a organização, o controle, a fiscalização das atividades pela reclamada iFood. Ou seja, existe sim esses requisitos, porque a iFood, ela organiza, ela controla, ela fiscaliza todas as atividades dos entregadores. Segunda razão de decidir, reconheceu a fraude na tentativa de disfarçar a relação empregatícia. E por último, considerando a gravidade e a amplitude da conduta, condenaram-se as reclamadas ao pagamento de dano moral coletivo e à adoção de medidas preventivas, conforme legislação trabalhista e normas de segurança. Bem, e aí, na verdade, não foi a sentença, porque a sentença ela julgou improcedente essa ação. Tá? Na primeira instância, essa ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho foi julgada improcedente. Eles recorreram e eles conseguiram reverter no tribunal. Dá mais ou menos, acho que um acordo de 70 folhas, aproximadamente. E vejam só, o que ficou comprovado através dos depoimentos das testemunhas? Vejam só. Primeiro requisito, pessoalidade. O prestador de serviço não poderia repassar o login e a senha, porque são intransferíveis, para outra pessoa trabalhar com o seu cadastro. Isso eles não podem fazer. Se isso acontecesse, eles sofreriam uma punição, desde o bloqueio até o banimento da plataforma. Então, isso já é um dos requisitos que preenche o vínculo empregatício, que é o quê? A pessoalidade. Outra coisa, os entregadores eles acabaram firmando um termo de uso de condições e as tarefas e os logins não podem ser compartilhados com terceiros. Foi justamente isso que as testemunhas conseguiram comprovar, que elas falaram, foi devidamente comprovado. Não só no depoimento na reclamação trabalhista, mas também nos inquéritos civis, porque o Ministério Público do Trabalho, eles, para poderem preparar a ação civil pública, eles fizeram um inquérito civil para colher provas. E através desse inquérito civil, colheram provas, depoimentos, documentos, e eles utilizaram esse inquérito para poder embasar a ação civil pública, tá? E aí, se vocês também tiverem interesse, já deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Próximo requisito, não eventualidade. As reclamadas afirmam que a plataforma online ela é de intermediação de negócios e permite a aproximação entre os consumidores e fornecedores de serviços ou produtos cadastrados em tais plataformas. Só que, no artigo 4º, eles colocam que o prazo de duração é por prazo indeterminado. E vejam só, essa redação, ou essa alegação que eles colocam nas defesas deles, tanto a iFood como a Rápido, é praticamente a mesma alegação que o pessoal da Uber faz. Eles falam que eles são uma plataforma que eles aproximam as pessoas, o motorista e os consumidores. E aqui não deixa de ser diferente. Eles falam que eles aproximam quem? Os consumidores e os fornecedores de serviço ou produtos cadastrados nas plataformas. Só que é o quê? Por prazo indeterminado. Falam que são empresas constituídas para desenvolver suas atividades sem prazo determinado, de maneira que a demanda por serviços prestados pelos entregadores, independente da natureza, seja intermediação ou de empregados, ela é permanente, não é eventual. Então, toda vez que você pede, quer dizer, toda vez que você pede não, mas assim, existe uma demanda muito alta. Então, você olha na rua, você vê entregador de iFood para cima e para baixo. E da Rápido também.
Ou seja, não é um serviço eventual, não é só de vez em quando. É praticamente 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eles juntaram um termo, né, de uso e condições, e lá na cláusula 13 diz que são firmados entre a iFood e os entregadores, estabelecendo expressamente a vigência por prazo indeterminado. Ou seja, isso aí é mais uma qualidade da não eventualidade. Porque se fosse eventual, ia ter que constar no contrato. Tá? E não tá. Fala que é o quê? Que é por prazo indeterminado. Porque você poderia pegar um contrato e falar, olha, você vai prestar serviço durante o mês. E é um mês trabalhando. E aí depois você só ia ser contratado novamente daqui 3, 4 meses. Aí poderia até configurar a eventualidade, mas nesse caso não é eventual. Outro requisito, onerosidade. As reclamadas sustentaram, né, que apenas repassam os valores das entregas intermediárias por meio da plataforma aos entregadores que estão cadastrados diretamente ou aos operadores logísticos, que posteriormente irão remunerar os entregadores a esses vinculados. E aí, o que dessume dessa alegação? Que comprova o caráter oneroso dos serviços prestados pelos entregadores, o que é reafirmado nos termos de uso e condições gerais, que eles assinam, e que as reclamadas se comprometem a repassar o valor do frete ao entregador. Ou seja, trata-se do requisito da onerosidade. Essa questão da subordinação jurídica aqui foi errada. Deixa eu já tirar daqui para não dar problema para vocês não se enganarem. Bem, chegamos na subordinação jurídica. Olha só. Atualmente, a subordinação jurídica, ela também pode se manifestar de maneira indireta por meios telemáticos e informatizados, conforme vem previsto aí no artigo 6º e parágrafo único da CLT. Olha só o que dispõe aí o artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, ou executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ou seja, ainda que a pessoa não compareça na empresa e utilize dos meios telemáticos ou informatizados, isso não retira a subordinação jurídica, porque vai continuar existindo o que é um controle. O controle sempre vai existir. E eles controlam de fato. E eu vou mostrar para vocês que existe até um novo requisito de subordinação. Tá? Então, fiquem até o final para vocês ficarem sabendo o que o TST já entendeu sobre essa questão das plataformas digitais e a questão da subordinação. Outro detalhe. O modelo do negócio envolvendo as entregas dos produtos que são adquiridos pelos consumidores finais na plataforma é inteiramente organizado, controlado e fiscalizado pelo iFood. Tanto que eles podem ser os entregadores, se eles transferirem senha, cadastro, o perfil deles, eles podem sofrer bloqueios, eles podem sofrer banimento e descontos. Então, isso tudo significa o quê? Que a iFood ou essas plataformas digitais, de aplicativos digitais, eles têm total controle e poderes de fiscalização e punição. Isso aí é praticamente a questão da subordinação jurídica. Vejam só. Todos os empregadores são obrigados a realizar cadastro individual na plataforma desenvolvida pela reclamada, sendo proibido compartilhar senha ou ceder ou transferir seu cadastro, bem como são proibidos de repassar a tarefa frete a outros empregadores. Mais uma vez, a gente volta no que eu tinha acabado de falar. Eles
não podem transferir. A senha, o cadastro, o frete são intransferíveis. Se isso acontecer, eles são punidos. Agora me diz, onde que num serviço autônomo, se você repassa o seu serviço para um terceiro, você terceiriza o seu serviço ou quarteiriza, como que o empregador ou a empresa contratada, que se diz contratante, ela pode te punir? Não pode te punir. Ó, você vai ser desligado, você vai sofrer uma suspensão, você vai sofrer um banimento. Não, isso não existe. Se é uma relação autônoma, isso não existe. Se você tem o seu negócio, você faz o que você quiser. Você dirige a empresa da forma que você bem entender. E aqui, para esses entregadores que dizem que são autônomos, eles não têm essa liberdade profissional.